Bom dia a todas e todos e todes. Estamos aqui para concluir com o curso livre proposto pela EGISC. Hoje encerramos o curso A Improvisação, uma abordagem técnica para compor. E a gente hoje vai entrar com outro formato. Eu vou mostrar para vocês algumas paisagens que estão aqui no meu arredor e queria que a gente se conectasse com a voz e a paisagem para dar significado a esse último tema que eu trouxe sobre dramaturgia no corpo e movimento, na dança. Então, vamos começar. Primeiro, vamos colocar como questão o que é dramaturgia. Ele define a partir de dois sentidos. No sentido 1, diríamos sumariamente que a dramaturgia é afirmada como um fazer, sobretudo textual, produtor de literatura dramática. No sentido 2, como um fazer ligado menos a textos do que a tessituras, a matérias e sentidos para além da dimensão propriamente textual. Um fazer, afinal, coprodutor de cena de encenação. Considerando o sentido 2, hoje reconhecemos, segundo a Marine van Kerkhove, que nós lidamos o tempo todo com a dramaturgia até quando nós não lidamos com ela. Desde que se saiba no que consiste a dramaturgia, pode-se vê-la e encontrá-la em todos os lugares. Mas com isso, a gente está voltado para definir o que é dramaturgia na dança, no movimento, no corpo. E eu queria citar a Jean-Marc Adolphe, que ele fala que a dramaturgia se interroga a ação que se representa e, mais além, a ação mesma de representar. Qual é o sentido desse agir? Como a ação faz sentido? A lógica teatral evoca, sem dúvida, o sentido das ações, mas também a ação do sentido. A dramaturgia surge na dança contemporânea a partir da década de 1980. A dança contemporânea, por sua abordagem interdisciplinar, começou a desestabilizar as categorias que definiam funções na dança e na coreografia, levando à questão o que é a dança. Se abre em consideração que a dramaturgia na dança não necessariamente tem que ser feita por um dramaturgista. Se dá a possibilidade que o dramaturgo pode ser conduzido por um bailarino, por um artista de teatro, de dança, pelo músico, pelo produtor, um terapeuta. Qualquer pessoa poderia entrar nessa consideração de falar de sentido. Qual é o sentido daquele espetáculo, composição, montagem que é feito? Entender que a gente, como dramaturgo, a gente pode ser um criador, criadora de turbulências. A dramaturgia se revela como uma atividade cinética, um movimento e encenação do pensamento. A dramaturgia do movimento em uma obra se faz através da consciência, da intuição. O pensamento se coloca em movimento. Segundo Joseph Dana, o que anima de fato a cena teatral, seja a partir de um texto dramático ou não, ela vem a partir do pensamento que se coloca como ação. O pensamento se coloca em uma circulação de energia, é uma ação, é uma realização na ativação dessas intuições. É um trabalho com um sentido físico. A dramaturgia, nesse sentido, é o pensamento e o canal para a gente transformar a energia em movimento. Isso é falado por Franco Ruffini, seguindo o pensamento de Eugênio Barba. A dramaturgia
como um trabalho cujo gesto, palavras, som, variações de espaço, episódios de história, de ritmo e movimento, eles se criam e se geram como uma ação. Uma citação de Jean-Marc Adolphe: uma dramaturgia do movimento consiste talvez em reconhecer a organicidade desde uma lógica interna. Já entendendo o que é dramaturgia, no teatro, na dança, vamos voltar para a referência de Rudolf Laban, que ele menciona nos temas de contínua dinâmica e transformação, onde ele conseguiu basear suas teorias de movimento para compreender as polaridades e encontrar uma análise de dramaturgia a partir desses temas. Vamos começar com o tema número 1, que fala sobre o interno e externo. Segundo Laban, se refere à dinâmica relação entre o universo interno do indivíduo, corpo, sensações, imagem, experiências, e o externo, espaço, meio ambiente, outras pessoas, objetos, acontecimentos políticos, econômicos, etc., em recíproca influência, alteração e de redefinição. O ser humano não é uma ilha que se expressa para fora, mas é formado por elementos internos em interação com os externos. Com isso eu quero citar a Merleau-Ponty, que ele fala sobre a percepção do mundo a partir dessa relação que a gente tem comigo e o outro comigo, o externo e o interno. A respiração é o próprio exemplo deste tema. Com isso eu vou trazer alguns exemplos que ele coloca e cita aqui. O ator dançarino está consciente de suas sensações enquanto interage com o meio. Por exemplo, recebendo estímulos para a criação, instruções, poemas, cenas cotidianas, etc. Essa seria uma relação de externo com o interno. Segundo tema, esforço, recuperação. O termo esforço refere-se à fase da atividade em que se empreende um gasto de energia. O termo esforço vem da expressividade. Esse tema refere-se ao processo ou tendência natural de recuperar-se de alguma atividade através de qualidades complementares ou diferentes, estabelecendo um ritmo de equilíbrio no corpo. Por exemplo, em uma frase expressiva de movimento, uma grande ênfase pode ser pegada das qualidades condensadas de peso e espaço. Um peso forte, um espaço direto, e uma recuperação seria nos seus opostos, leve e indireto. Essas seriam algumas combinações para entender o esforço e recuperação. Recuperação não sempre nos lembra a descanso. Não sempre é sobre uma ausência da atividade. Mas, além disso, a recuperação nem sempre significa o oposto que foi executado, mas uma combinação de aspectos que ajudem a estabelecer a mutabilidade do corpo. Tema número 2, função-expressão. Este tema relaciona os aspectos funcionais das estruturas corporais às suas habilidades expressivas. Assim, nos primeiros princípios de movimento, a respiração ativa o músculo, a musculatura,
Uma corrente de movimento em conjunção com as conexões ósseas é a função. Na realização do movimento com qualidades dinâmicas é a expressão. A dinâmica expressiva facilita a integração funcional das partes do corpo em movimento. A expressividade e a funcionalidade corporal estão em constante relação. Ao realizar um aquecimento, isso tem a ver com a função. O ator dançarino ou atriz dançarina utiliza-se da expressão para se apresentar na cena e dispor também com as estruturas funcionais que a gente varia dentro da organização corporal. Por exemplo, eu poder respirar e movimentar minha estrutura óssea, isso vai dar para vocês, dentro do que vocês estão recebendo como espectadores, uma narrativa e um diálogo, sim, do meu corpo. Movimentar as escápulas, sim, a partir da execução funcional da respiração. Último tema: mobilidade e estabilidade. Todo movimento contém os dois conceitos, mobilidade e estabilidade, um tomando o outro possível. Por exemplo, a rotação da escápula funciona como um mobilizador, aumentando o alcance do movimento, mas também promove o enraizamento do corpo, conectando parte superior com parte inferior, e vice-versa. Assim como a recuperação trata-se em relação ao esforço, não significa necessariamente descansar. A estabilidade não significa falta de movimento. Mesmo o conceito de ficar parado de pé é dinâmico, incluindo uma contínua e sutil alternância entre a mobilidade e a estabilidade para manter o equilíbrio. O tema mobilidade e estabilidade está relacionado à questão quando ficar parado, quando mover-se, que nos leva respectivamente aos conceitos de fluxo contido e fluxo livre. Energia corporal subjacente em qualquer movimento. As conexões ósseas, por exemplo, concedem uma estrutura e controle entre as partes do corpo, permitindo uma mobilidade e fluidez. Um exemplo disso a gente pode identificar nas organizações corporais do corpo. Homólogo, o corpo estabiliza a parte de embaixo e mobiliza a parte superior ou vice-versa. Homolateral, o corpo estabiliza o lado direito do corpo e mobiliza o lado esquerdo. Contralateral, o corpo estabiliza os lados direito superior e esquerdo, inferior, e mobiliza os lados esquerdo, superior, direito, inferior, ou vice-versa. Eu faço uma amostra dessa paisagem das árvores para entender que o corpo também é reflexo da natureza. Uma árvore, suas plantas, a raiz, o tronco. Visualizem qual é essa mobilidade e estabilidade, essa é a análise. Com isso todo, como podemos entender a dramaturgia do movimento nesses temas que cita o Laban? Entender a problemática, a crise, sair da zona de conforto, entender outros vocabulários de movimento, para adentrar na pesquisa de cada um na sua particularidade. A continuação, eu vou mostrar um vídeo de uma peça que eu dancei que se chama Matéria-Prima. Foi uma peça que eu dancei na Colômbia e eu gostaria de mostrar um trecho para vocês fazer uma identificação desses 4 temas. E na próxima aula discutir e fazer uma análise crítico sobre
o que vocês perseveram, o que é a dramaturgia na dança, no corpo, no movimento.